Olá a todos, bem-vindos novamente ao stand da Rio Bravo na XP Expert 2018. A gente está aqui dessa vez com o Diogo Castro Silva, diretor da Fosun no Brasil e membro do conselho da Rio Bravo Investimentos. Acho que todos já sabem, mas a Rio Bravo teve seu controle comprado há 1 ano e meio mais ou menos, em meados de 2016, pela Fosun, uma empresa privada chinesa de capital aberto em Hong Kong. Diogo, obrigado por ter vindo falar aqui com a gente. Obrigado, eu. A China já é a segunda maior economia mundial em termos de PIB e está cada vez mais investido no exterior. Como que o Brasil se encaixa nessa estratégia chinesa de internacionalização dos investimentos? Então, no caso da China em geral e no caso da Fosun em particular, aquilo que atrai no Brasil é precisamente isto que estamos vendo aqui à nossa volta. É a dimensão do mercado. O Brasil, a Índia, são os dois grandes mercados, fora a China, que de facto têm escala, desenvolvimento e tendo em conta que a história da China é essa história de criar talvez o maior milagre económico da história da humanidade, é uma história de criação de uma classe média e tudo mais. Essa é a história que a gente tem no Brasil, essa é a história que a gente tem na Índia. Então, essa é a grande atração do Brasil. Obviamente, temos aquelas coisas que os jornais sempre falam, commodities e outros, que são importantes, são bastante importantes, mas para a Fosun, por exemplo, e pensando na Fosun em particular, é essa história, é a história do grande mercado, 200 milhões de pessoas, um mercado à escala continental. E a China, também os jornais sempre falam isso, está passando por uma certa mudança na sua estrutura de crescimento. O país enriqueceu, a demografia também virou bem com a política do filho único. Então, uma coisa que aconteceu no Brasil recentemente também aconteceu na China, o crescimento de uma classe média pujante e que vem ganhando renda. Como é que o Brasil se encaixa, já que agora não vai ser tanto commodities, o marginal vai ser mais outros tipos de produtos e serviços, como que o Brasil se encaixa nesse novo momento de China? Então, uma das partes fundamentais é que essa classe média crescendo na China vai consumir, por exemplo, aquilo que o Brasil conseguiu se transformar numa potência a nível global, que é o agronegócio. Então, à medida que essa classe média vai crescendo, ela vai consumir melhor comida, mais proteína. Então, todos esses parâmetros favorecem o Brasil. E favorecem o Brasil num setor que o Brasil ficou de classe mundial e com todo o mérito. A gente aqui muitas vezes no Brasil tem o hábito de carpir mágoa, mas esse é algo que foi uma grande conquista aqui da economia. O segundo aspecto é que histórias você tem na China ligadas a essa classe média que podem ser replicadas aqui. E se a gente pensar que essa classe média hoje na China está pagando de um jeito diferente, está investindo de um jeito diferente, essas são coisas que se podem aplicar aqui. E parte da internacionalização de grupos privados chineses, sejam eles mais ligados ao mundo da internet, como o Alibaba ou o Tencent, ou mais globais como a Fosun, é essa a história. Porque a China, com todo o seu milagre, ela é uma economia emergente. Ela enfrentou desafios que, de alguma forma, são parecidos com os desafios do Brasil. Obviamente, lidou com uns com mais sucesso, mas muitas das lições é um mercado que traz, talvez, muitas lições aqui para o Brasil. E porque a grande dinâmica do Brasil, a grande dinâmica do futuro é como cumprir a promessa da continuação do crescimento da classe média aqui neste país, do seu aumento dos seus padrões de consumo, ou do seu consumo em educação ou em saúde. Então, esse é o grande desafio deste país e é o grande desafio lá. E a Fosun, então, também está disposta a trazer tecnologias chinesas para o Brasil. Quais são as estratégias da Fosun? Explica um pouco para esse grupo que é tão grande lá e no mundo e tão pouco conhecido no Brasil ainda. Então, por exemplo, há dois setores que são óbvios nessa. Um é o setor financeiro. Como é que a gente, num setor que também é de classe mundial no Brasil,
pela sua diversidade, pela sua dimensão, como mais uma vez podemos ver aqui, como a gente pode trazer coisas que funcionaram lá, como por exemplo a questão de pagamentos, a questão de outra forma de vender produtos financeiros. Essa é algo que a gente quer trazer para aqui. E proporcionar também, cada vez mais aqui a clientes aqui, a possibilidade de investir global e lá também. Porque é uma estrada de duas mãos. Essa é um pouco a visão que a gente está construindo. Outro setor, por exemplo, que é muito importante para a Fosun, é a questão da saúde. O grande desafio do Brasil é como vai ser, nos próximos anos, como satisfazer a demanda da população envelhecendo, que está envelhecendo, de uma forma que seja eficiente no custo e universal no cuidado. Esse é um grande desafio. Então, aí, mais uma vez, a tecnologia, aquilo que está sendo experimentado lá no mercado, seja ele através da via digital, via de wearables, um monte de coisas tem a sua aplicação aqui no mercado. Então, a estratégia da Fosun está muito ligada à construção de ecossistemas que envolvam essas necessidades da classe média, nas suas dimensões mais críticas, seja ele o dinheiro, seja ele a saúde, seja ele outras coisas como entretenimento, turismo e tudo mais. Essa é um pouco a visão de replicar o sucesso que a Fosun teve na China e noutros mercados e trazer isso para cá. A Fosun é muito diversificada, mas tem e nós agora, ainda este mês, tivemos aqui o lançamento de um filme de um estúdio que foi o Alpha, que foi de um estúdio que é detido pela Fosun. Então parece muito diversificado, mas há um motivo único. É, de facto, dar à classe média essa possibilidade de expandir as suas possibilidades de consumo. E para o futuro, quais são as principais estratégias? Crescer aqui no Brasil, na América Latina também, nesses setores? Então, é crescer no Brasil e na América Latina. 2, uma das primeiras prioridades é o setor financeiro. Há uma grande agenda de acesso a produtos financeiros. E eu não estou aqui só falando de crédito, estou falando de uma forma geral que sejam... porque essa é a razão também porque a Rio Bravo está aqui, que deem às pessoas a possibilidade de investir com qualidades, porque os custos de transação, sejam eles de investimento, de crédito, de pagamento, são muito grandes na região e muito grandes no Brasil. Então essa agenda, para nós, Fosun, é muito importante e a Rio Bravo desempenha um papel fundamental nessa estratégia. E os outros setores são aqueles que eu falei: saúde, o próprio ecossistema muito diverso do que a gente fala de entretenimento, ou de felicidade, aliás, perdão, que tem várias subcomponentes, onde a gente pode olhar quer a parte de turismo, quer a parte de entretenimento. No fim de contas, criar esse ecossistema à volta, quer da família brasileira, quer na região de uma forma mais ampla. Aqui no Brasil, a Fosun comprou primeiro a Rio Bravo Investimentos, o controle da Rio Bravo, compramos juntos depois um imóvel e agora recentemente uma corretora e também plataforma de investimentos chamada Guide. Quais são as outras marcas da Fosun no mundo que você pode falar para as pessoas terem um link entre o grupo, a holding e essas atividades, esses pilares que você falou? Então, no setor financeiro, acho que foi muito bem focado como são marcas conhecidas aqui no Brasil, a criação do ecossistema financeiro no Brasil, assim marcas que as pessoas possam associar à Fosun. Por exemplo, na saúde, temos todo o hospital se orgulha de ter o robô de cirurgia Da Vinci, onde a Fosun investiu, que está na fronteira daquilo que é robotização médica. No entretenimento, no turismo, temos o Club Med, que também tem ele aqui uma presença importante no mercado brasileiro. Temos
o Cirque du Soleil, que também tem uma presença, embora itinerantes. Aqui é uma marca super conhecida do público nacional. Temos, para quem gosta de futebol, o Wolverhampton, que este ano joga na Premier League, e que eu digo sempre que, para além da gente falar de futebol, mostra bem a filosofia de investimento da Fosun. A Fosun não foi comprar um clube cheio de pedigree, foi comprar um clube que estava na segunda divisão e que este ano está aí competindo com os melhores na primeira divisão inglesa. Temos o estúdio, enfim, é menos conhecido, mas teve aqui o filme Alpha, que foi lançado, filme, né, de primeiro filme global. Que foi lançado este mês aqui no Brasil, é o lançamento global. Então, esse é o ecossistema Fosun. Porque, no fim de contas, dentro dessa diversidade tem um guarda-chuva que cobre tudo, que é esse o servir da classe média, da família, a nível mundial. Legal. E, Diogo, como um português veio ser o representante de uma empresa chinesa no Brasil, como você chegou aqui? Enfim, eu já estou aqui há 9 anos, esta é quase a minha segunda casa, eu diria muito a primeira, tendo em conta tudo estes 9 anos aqui, e tem sido um testemunho um pouco de que a capacidade de fazer pontes entre mundos tão diversos como o Brasil e a China, se calhar está no gene dos portugueses. É verdade. Antes de vir para o Brasil, os chineses acabaram comprando grandes empresas em Portugal, grandes seguradoras, grandes bancos. Ótimo. Diogo, mais uma vez, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. E até a próxima. E Obrigado. muito bons investimentos para todos. Obrigado.